Deus primeiro, a gente está já 3 mensagens falando sobre isso. Você foi abençoado nessas mensagens? Primeiro foi o nosso bispo, depois Ednei, colocou um princípio poderoso também. Rodrigo, eu não tive palavras para falar com o Rodrigo sobre aquela mensagem de domingo. Até hoje está falando aqui no meu coração. E desde que o bispo deu para a gente lá o calendário, você vai pregar nesse dia, eu já estava pensando, Deus primeiro é muito desafiador. É ou não é, gente? Você colocar Deus primeiro, eu vou te provar, nós somos humanos, ninguém foge dessa regra, é desafiador demais. Mas antes, eu quero te contar fazer uma pequena analogia aqui. Ontem eu estava conversando com o bispo, no encontro que nós tivemos, eu estava falando para ele, num momento lá, eu aprendo, não sei se você é assim, eu aprendo muito vendo filme, vendo séries. Você também é assim? Quantos são assim? Eu sempre, quando estou vendo um filme, estou vendo uma série, e eu sou até exagerado, até vendo desenho, eu tiro alguma coisa que é um princípio do reino, é um valor estabelecido por Deus, e eu falo assim, isso aqui é demais. Minhas filhas me encarnam demais. Ela fala, papai, o senhor chorou vendo o Poderoso Chefinho. Eu não queria que elas vissem eu chorando, mas eu olhei para o lado assim e limpei mais uma lá. Viu, papai está chorando, o Poderoso Chefinho. E é difícil mesmo a gente se controlar quando a gente vê algo que está assim, é um princípio ali sendo estabelecido. E a gente pensa que isso aí, os diretores, quando vão montar um filme, eles não estão pensando nessas coisas, mas isso é sério demais. A Disney, ela tem muitos filmes, não estou falando contra a Disney, não estou falando que você não deve assistir filmes da Disney, mas a Disney tem muitos filmes que tem muitas mensagens que a gente, adulto, não consegue entender, mas as crianças captam muito bem. E aquilo ali eles estão imprimindo dentro da criança valores errados, princípios longe de Deus, longe da palavra. Então fique atento a isso aí. Por que eu estou te contando isso? Porque eu escutei li uma historinha assim, como eu vou falar dos nossos 5 sentidos, eu vou usar aqui 2 sentidos dos nossos 5 que nós temos, eu vou falar de 2, que joga contra a gente. Eu lembrei dessa historinha que eu escutei há muito tempo, e eu coloquei até aqui deixa eu ligar aqui. Hoje ele vai funcionar bem, em nome de Jesus. Quer ver? Vê se foi. Não foi já travou aqui o negócio. Mas, isso, vai botar de novo aí. Então, vou botar uma imagem aí para você, essa imagem aí, para você ir comigo, abrir aqui o que eu vou contar para você. Não sei se você já escutou, se você já escutou, escuta de novo. E se você nunca escutou, vai ser bem legal. Imagina um pote de mel, um grande pote de mel, mel fresco, docinho. Quantos gostam de mel? Mel é gostoso, né? Imagina aquele pote de mel fresquinho, suadinho. Bom, não tinha ninguém vigiando esse pote de mel e várias formigas tiveram o mesmo pensamento. Vamos invadir geral. Eu vou entrar naquele pote. Só como ele estava suado, as formigas fizeram ali uma corrida e elas chegavam lá em cima, ele era muito grande, elas chegavam, quase todas elas, praticamente, elas escorregavam e voltavam de novo. E elas tentavam várias vezes. Elas voltavam, pegavam um pique, subia quando chegava perto da boca lá do pote, para chegar naquele delicioso mel, elas escorregavam de volta. E isso foi parando várias formigas, não aguentava mais. Não, é impossível, não vai dar para a gente chegar, vai atingir aquele alvo lá. Pararam todas, exceto uma formiga. Ela continuava. E todas as formigas paradas, cansadas, falando assim, para, desiste, você não vai conseguir, a gente já parou, e você fica insistindo, e ela ia, descia, escorregava, e ela voltava, subia, escorregava. Nessas tentativas, não sei se na 100ª, ou um número bem elevado, ela, caiu dentro do pote de mel, ela conseguiu. As formigas que estavam lá embaixo, rapidinho, elas se agitaram e falavam assim, peraí, aconteceu alguma coisa, ela conseguiu. Aí todo mundo parou, levantou, e daqui a pouco aparece a formiga, depois de alguns minutos, ela coloca a pata assim, toda lambuzada de mel, se deliciando. Ela poderia, eu consegui, só que ela desceu, ela escorregou de volta. Aí todo mundo ficou elogiando ela, mas ela não dava nem bola
por elogio do pessoal. Aí uma pessoa que era próxima, outra formiga que era próxima dela, falou assim: não adianta você elogiar, porque ela é surda, ela não escuta. Entendeu a moral da história? Ela só conseguiu porque ela não escutou as vozes. Estava falando: você não vai conseguir, você não pode, ninguém conseguiu e você muito menos. E ela, por ser surda, ela não tinha esse sentido, ela conseguiu chegar lá e ela levantou o troféu. Não é aquele não, o troféu é o pote de mel, mas eu botei ali para vocês, junto comigo, né, já entender. Aí eu coloquei aqui: Deus primeiro, coloque em ordem a sua vida. E esse tema de hoje, episódio inabalável. Então eu quero, pela graça de Deus e pela força do Espírito Santo, colocar um princípio. Eu não passei esse aqui não. Colocar um princípio aqui no teu coração. Você deve concordar comigo com isso aqui. Primeiro Deus, eu vou falar desse Deus inabalável, mas é um Deus invisível. É um Deus que a gente não consegue ver. E colocar Deus em primeiro lugar, ou primeiro Deus, é um grande desafio, não é, gente? Você concorda comigo? É um grande desafio. No mundo em que nós vivemos, várias demandas estão competindo para ter o primeiro lugar na nossa vida. Isso aí você, todo dia, bombardeado com informações, né, te puxando para o natural, te puxando para as coisas práticas da vida. Mas a Bíblia sempre vai, me dá o primeiro lugar, até do teu tempo. A gente não tem esse hábito, mas é legal a gente cultivar ele, né? Assim que abrir os nossos olhos, já ter um momento ali com Deus, um devocional do seu lugar secreto. Então é o tempo todo as coisas desse mundo pedindo prioridade. Eu quero prioridade. Então colocar um Deus que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, uma visão física, um Deus que nós não conseguimos ouvir, e eu vou quebrar isso aqui, eu vou falar mais detalhado sobre isso, e vencer os nossos sentimentos é um desafio muito grande. Colocar ele em primeiro lugar não é uma tarefa muito fácil, mas é possível. Fácil não é, mas é possível. Então a gente vai trabalhar um pouquinho esses sentidos da gente hoje. E o primeiro que eu quero abordar aqui é o sentido da visão. A visão é muito importante, né, gente? Se você colocar uma venda nos teus olhos, ou fechar, tapar assim com a sua mão, e você tentar andar, você vai ver a importância da visão. E você vai começar a agradecer a Deus, de vez em quando, por isso. Muito obrigado, Pai, que eu consigo ter a minha visão. Essa visão natural que eu estou falando, física. Então, se pelo menos eu conseguisse ver Deus, eu estou falando aqui de relacionamento, gente. E relacionamento, colocar uma pessoa que a gente não vê em primeiro lugar é muito difícil. Mas se pelo menos eu conseguisse ver Deus, já facilitaria demais. É ou não é, gente? Pô, pelo menos eu estou vendo. E isso aqui não é uma coisa que outros lá atrás, os heróis da fé, eles também queriam ver Deus. Moisés pediu para ver Deus. Mas a visão, Moisés, quando ele quis ver Deus, ele entendeu que isso era algo importante. E a visão é importante. Tem uma historinha, uma divisão boa, uma mulher de idade, já ela foi para o espelho, e ela ficou um tempo lá se olhando no espelho, e ela ficou deprimida. E ela foi lá e falou com o marido dela assim: eu estava ali me olhando no espelho, não gostei do que vi, fala alguma coisa para levantar a minha moral. Ele falou: você tem a visão muito boa. Levantou ou não levantou? Ele pegou alguma coisa ali para dar uma levantada na moral dela e falou: você tem a visão muito boa, você conseguiu enxergar. Então, a visão, ela é algo importante, ela faz a diferença. E quando Moisés pediu para ver Deus, Deus respondeu a ele. Deus falou assim: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha só como é que o negócio é sério. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Isso está em Êxodo, não coloquei porque não é o nosso foco, mas está em Êxodo 33, verso 17. Aí aqui, no Evangelho de João, Jesus fala isso:
ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, nas aulas que a gente tem aqui na Avance, né, nas aulas que nós tivemos na Atos, você vai ouvir muito falar sobre isso, que Jesus, ele era a representação fiel, fidedigna do Pai aqui na terra. Por isso que tudo que Jesus fazia, ele falava assim, eu faço porque eu já vi o Pai fazer. Então, o Pai é bom. Porque eles tinham uma imagem deturpada do Pai. Ora, eles achavam que o Pai estava legal com eles. Isso aí é uma visão de Antigo Testamento. Você vê que o povo tinha medo de Deus, né, por causa dos raios e trovões lá no Monte Sinai. Não, Moisés, faz o seguinte, você vai ter relacionamento com Deus. A gente recebe de você e a gente obedece. O povo conseguiu obedecer? Sim ou não? Não. Eles estavam pedindo algo que era impossível para eles obedecer. E Deus ficou zangado com aquele povo no deserto. E em João, o próprio Jesus falando, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, Jesus é quem o revelou. Então é difícil manter um relacionamento com alguém que você não consegue ver. Poxa, legal, não consigo ver, mas se eu pelo menos ouvir. Você se lembra antigamente, quando uma pessoa que a gente gostava muito, ela morava nos Estados Unidos, ou num país fora do Brasil, e você não conseguia ver, você não tem a tecnologia hoje do WhatsApp, que você chama as pessoas que moram em outros países, você consegue ver a pessoa. Que tecnologia boa, né, gente? Você consegue matar a saudade ali. Você está vendo a pessoa e ouvindo uma coisa boa. Mas naquele tempo, não. Naquele tempo lá, eu vou fazer 50 anos, nem parece, né, gente? Nem parece. Estou novinho, em folha. Fazer 50. Mas eu já vi isso. Você ligava, tinha que discar 200 números para poder fazer uma ligação para o exterior, mas você conseguia ouvir a voz da pessoa. Matava a saudade, era aquela coisa gostosa. Mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus audível, igual que vocês estão me escutando aqui. Você não consegue. Ou quase nunca consegue. Quando estão assistindo a novela do Gênesis, começou na terça-feira, vocês estão gostando? Vocês já viram algumas imagens ali que Deus falou com Adão, né? Adão, né? Sempre aquela voz gravona, né? Faça isso, Adão, Adão, não faça aquilo, Adão. Aí depois Caim também ouviu Deus falar com ele, não foi? Audível ali. Gente, mas isso não é comum. Eu fico frustrado, vou confessar aqui para vocês, quando uma pessoa conversa comigo e fala que ouve Deus assim, igual vocês estão me ouvindo. Eu falo, irmão, como é que é isso? Me ensina esse segredo, me dá a planta desse negócio. Eu conheço duas irmãs que falam para mim que Deus conversa com elas o tempo todo. Assim, fulano, ó, vai isso, faz isso. Aí eu falo, meu Deus, será que isso é maluquice? Ou será que isso é verdadeiro mesmo? Mas aí eu coloquei aqui, a gente não consegue, então temos que desenvolver um quê? Um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, para quê? Para receber direção no nosso quê? Homem interior, quem Deus nos criou de verdade para ser. Quando você recebeu a Cristo, a palavra diz que você estava morto no pecado de Adão, a natureza que habitava em você era uma natureza pecaminosa, mas quando chega em Efésios capítulo 2, né, você recebeu pela fé essa graça maravilhosa, você nasceu em Cristo e agora o teu espírito está vivo. Quantos dão glória a Deus? Vivo, eu estou vivo para Deus. E Deus se comunica com você através do espírito. Deus não se comunica através da alma do homem. A gente tem que se submeter a nossa alma ao espírito, ministrando a nossa alma, e o corpo vai receber esse comando da influência deles dois, do espírito e da alma. Então nós temos isso aqui, é dever de casa. E quando eu falo aqui de dever de casa, é para fazer todo dia. E todo dia eu tenho que querer estabelecer esse relacionamento com Deus mais íntimo, com a pessoa do Espírito Santo. Vocês são do tempo do livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim? Quantos já leram esse livro? Dar bom dia ao Espírito Santo é um hábito legal, porque o Espírito Santo, quando Jesus foi assunto aos céus,
Ele deixou uma parte de Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo. E é com esse que a gente tem que tá todo dia buscando, ter intimidade, buscando entender o que Ele está falando, a direção que Ele está nos dando. Então a gente não pode de jeito nenhum abrir mão disso. Então eu falo, então é difícil a gente ouvir com a voz audível. Algumas coisas podem acontecer e eu já escutei uma direção de Deus em alguns momentos da minha vida, algumas direções, mas eu percebi que era no meu homem interior. André, não faça isso. André, tome esse caminho aqui. André, não aceite essa proposta. E eu fui bem sucedido, que eu obedeci. Poderia não ter obedecido, mas eu obedeci e fui bem sucedido. Mas não foi assim, André. Não foi assim. Quem fala, Senhor? Eu não fiquei assim. Aí você vê lá, o Samuel, lembra do Samuel? Samuel, ele foi dormir, o que acontecia? Samuel, e ele ia lá e perguntava, estão falando comigo lá. Aí falou, não, Samuel, na terceira vez, é o Senhor que está falando contigo. O profeta lá, o sacerdote falou para ele. Mas a gente tem que desenvolver, porque isso aí não é fácil. E por isso que eu falei, colocar um Deus em primeiro lugar, que você não consegue ver, que você não consegue ouvir, e os sentimentos humanos? Agora complicou, não complicou? Os sentimentos, eles são fortes demais. Eu costumo dizer que o sentimento, as emoções vêm como uma avalanche, querendo dirigir a nossa vida o tempo todo. Eu coloquei aqui, os sentimentos são informações que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam. Uma hora a gente pode estar alegre, uma hora a gente pode estar triste, uma hora você ama muito uma pessoa, outra hora você odeia essa pessoa. Isso acontece, gente? Amo demais, faço juras de amor, mas aí deu ruim. O pastor André contou um negócio que acho que foi na mensagem da semana passada à noite, que ele falou, não sei. Ele disse que uma mulher, casada há muito tempo, ela perdeu o seu marido e ela mandou escrever lá na lápide lá, descanse em paz. Acho que você vai lembrar. E quando ela voltou, ela viu que a gente tinha deixado nada para ela no testamento, ela ficou fora, aí ela voltou lá e mandou o cara continuar a frase, descanse em paz até eu chegar aí, que eu vou te pegar, meu irmão. E é uma verdade. Porque o que eu estou falando aqui, gente, é sentimento. Se a pessoa não controlar sentimento, uma hora você vai amar, uma hora você vai odiar, uma hora você vai bem dizer, outra hora você vai maldizer alguma situação. E ninguém está livre disso. Quando eu me pego tendo pensamentos tóxicos, eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu estudo a palavra, eu sei o poder que tem na palavra, e eu não quero liberar essas coisas. E eu botei aqui, quantas pessoas movidas por sentimento fazem juras de amor, Isso acontece muito em casamento, A gente está aqui realizando, aí o casalzinho lindo está aqui, vestido de noivo, os dois bonitos, faz seus votos aí ele fala coisa linda para ela, agora ela fala coisa linda para ele, lindo demais. Daqui 3 meses, marca, pastor, não aguento mais esse homem, quero matar ele, pastor, eu não consigo conviver com aquela mulher é uma bruaca. Aí eu às vezes brinco, eu falo assim, vem cá, e as juras de amor, amor eterno, Aí tá igual aquela música, seja eterno enquanto dure esse amor. Não cante isso não, gente. Amor é decisão, é ou não é? Tem gente que está vivendo nesse louvor aí, do Netinho. Conhece o louvor do Netinho? Seja eterno enquanto dure, pastor, eu quero ser feliz. E, gente, o negócio é sério. Se você viver por sentimento, eu coloquei aqui, quantas vezes prometemos a Deus, à esposa, ao esposo, ao patrão, ou até mesmo amigos que vamos melhorar em uma área das nossas vidas, e o erro se repete continuamente. Acontece contigo ou só comigo? Eu prometi que eu não ia mais fazer isso. O marido prometeu para a esposa que ia chegar mais cedo em casa esse ano. E ele mente para a esposa, fala que estou fazendo alguma coisa que ele não está fazendo, só para chegar mais tarde em casa. Mas eu prometi. Então as emoções, sentimentos nos empurrando a agir com base nas
nas circunstâncias que nós estamos vivendo o tempo todo. Então, o que eu estou abordando aqui, gente, é isso aqui, ó. Como é difícil para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus tão bem sucedido, ao ponto de colocarmos Ele em primeiro lugar o tempo todo. Quantos aqui conseguem colocar Deus em primeiro lugar o tempo todo? Levanta a mão. 1, 2. E aquelas duas crianças ali, que não sabem nem o que eu estou falando. E o grandão ali. Gente, isso é difícil demais. E um relacionamento bem sucedido com Deus é você colocar Ele em primeiro lugar o tempo todo. Mas não é fácil. Não é fácil. Você vê que aqui foi, de repente, nem entenderam direito e estão levantando a mão, mas isso aqui é quase impossível. Quase impossível. Os melhores homens que eu conheço, que eu ando com eles não conseguem, eles mandam bola fora de vez em quando, porque não colocaram Deus em primeiro lugar. Você vê que a gente aqui não tem vergonha de falar isso. Pô, essa semana mandei uma bola fora, essa semana falei o que não era para falar, pensei o que não era para ter pensado. E pensar não faz muita diferença, mas você pegar aquele pensamento e transformar em ação, isso sim pode prejudicar você. Então, como é difícil. Agora, vamos lá, imagine só, eu coloquei isso aqui até no Facebook, quando eu estava fazendo essa palavra, não pega a visão que eu coloco lá diariamente. Imagine só por um momento, Deus tendo prioridade em tudo na sua vida. Imagina, aqui tinha que ter uma trilha sonora, né? Uma trilha sonora bem relaxante, bem legal, porque Deus é perfeito, gente. Quando eu falei aqui no começo, hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar minha mente, porque eu sei que se eu deixar a palavra de Deus renovar minha mente, eu vou ser beneficiado com isso. Eu vou experimentar de transformação na minha vida. Isso aí, de deixar a palavra de Deus renovar a minha mente, não tem nada a ver com Deus. Deus, ele é poderoso, Ele é perfeito, Ele tem os melhores planos para mim e para você. Amém? Você crê nisso aí? Mas quando eu decido, eu vou deixar a palavra de Deus renovar minha mente. Por quê? Porque eu vou experimentar de transformação. Outro pega a visão que eu coloquei, é o seguinte: Deus, Ele não salvou apenas o teu espírito, Ele salvou você como um ser humano social. Você hoje consegue, né, ter uma mente equilibrada em Deus. Você consegue, ontem mesmo a gente conversando com outro pastor lá, cara, na igreja, a gente recebe muita informação, né, Rodrigo? Na igreja dá apontamentos para a gente de estudo, de vida profissional. Quantos vieram para a igreja, quando se converteram e se tornaram uma pessoa melhor? Olha aí, a maioria, se você permitir, Ele vai fazer cada dia isso melhorar na tua vida, mas tem que permitir, porque o sentimento, ele vai chegar e vai fazer a gente falar uma frase. Isso aqui, eu achei engraçado, porque tem música no nosso, rolando nas nossas igrejas, que dão base para isso. Eu até coloquei que essa música fala da natureza caída em Adão. Eu até coloquei ela aqui, ó: sou humano e não consigo ser perfeito. Não é verdade? É mentira isso aqui? Tem igrejas que estão cantando isso, mas parece que eu sendo um humano, eu não vou conseguir a perfeição, ou então isso aí justifica tudo, dependendo do erro. Você imagina se cabe aqui eu falar essa frase. Vamos viajar comigo aqui em dois exemplos. Um piloto, ele de uma grande aeronave, ele levanta voo e ele faz uma manobra lá, no plano dele de pilotagem, ele comete um erro tão sinistro que aquela aeronave ela tem que fazer um pouso emergencial muito arriscado. Nesse pouso, algumas pessoas morrem, famílias perdem, né, queridos lá que eles amam demais, e a imprensa descobre a falha do piloto, foi falha humana, não foi do avião, da aeronave, e chama ele para uma entrevista de imprensa. Vê se isso aqui cola, vê se essa frase vai colar aqui. Ele chega lá, imagina os flashes das máquinas, e eles fazendo as perguntas. O que aconteceu lá? Esse acidente? Aí ele chegou e falou: ó, eu estava muito bem lá com o meu plano de voo, de repente eu fiz uma manobra lá que não era para fazer, foi erro, foi falha minha,
e isso aí aconteceu, esse acidente, muitas pessoas morreram. Mas eu sou humano e eu não consigo ser perfeito. Aí todo mundo que está escutando, que eles perderam lá as vítimas lá da sua família, então está tudo certo. Você é humano, a gente tinha esquecido disso. Se você é humano, você não consegue ser perfeito, nem nós, ou então está tudo certo. Está tudo certo, gente? Não. Sabe por quê? O resultado é inevitável. Eu posso achar que isso é uma justificativa, mas não é. O médico está lá imagina aqui é um centro cirúrgico. Vamos comigo. Tinha que abrir a tecnologia aqui, um centro cirúrgico agora. O médico corta uma veia que não era para ser cortada. A pessoa morre na mesa. A equipe, isso acontece demais. A equipe, né, igual você aí com a máscara, eles se olham aí, que eles sabem, cortou o que não deveria ter cortado. Mas só que aquilo ali tem uma ética ali entre eles. O que acontece aqui é igual Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no centro cirúrgico, fica no centro cirúrgico. Mas digamos, eu estou só contando uma história, que ele vai lá, a família está toda lá no hall, lá na recepção, e está todo mundo com um pensamento positivo, alguns orando. Aí vem o médico é sincero. Aí chega todo mundo, doutor, como é que foi a cirurgia? Estava indo muito bem. Aí todo mundo, legal, mas eu fiz uma manobra lá, cortei uma veia que não era para ser cortada, matei o parente de vocês. Pastor, não, doutor, que isso? Sou humano e eu não consigo ser perfeito. Legal, é isso aí mesmo, gente, olha, ele não consegue ser perfeito, nem nós. Então, está tudo certo, doutor? Está tudo certo? Não, gente, não pode ser hipócrita. Vai ter processo. Vamos falar a chapa vai esquentar para o lado do hospital, do médico, porque a gente não consegue lidar com essas coisas facilmente. Então, fazer o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Se eu não consigo ver, se eu não consigo ouvir, se os sentimentos me empurram o tempo todo, e eu fico aí, à mercê deles. Esse tema, pastor, que o bispo escolheu, ele é inatingível. Inatingível, eu não consigo, mas na mesma música, eu não vou só bater na pessoa que canta, mas na mesma música tem uma chave para a gente muito legal, e é essa parte aqui da música, na mesma música, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Aí não é mais nós, a gente está deixando agora Deus agir através de nós. Como isso é importante, gente, para colocar Deus em primeiro lugar, não tem jeito, Deus vai ter que guiar a sua vida, senão você não vai conseguir. Quando a gente pede para você passar por o primeiro batismo, que a Bíblia fala, é o batismo da circuncisão do coração, e você confessou Jesus com a sua boca, Senhor e Salvador da sua vida, você lê isso em Romanos 10, verso 9. Então aconteceu o primeiro batismo, porque você creu, então você foi salvo. Depois você cumpre o segundo batismo, que é esse que a gente realiza aqui, é nas águas. Aí você está dando a sua pública profissão de fé, que agora você é dele, você pertence a ele. Mas a Bíblia fala do terceiro batismo, que é o batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Em algumas palavras, o batismo com fogo. Eu acho que isso assusta o pessoal, né? Imagina um calor desse que a gente está, a pessoa fala, vamos lá para a igreja, que hoje vai ter batismo com fogo. Tu acha que o pessoal vem? Eu vou nada, um calor desse. Mas é legal quando você entende, é o batismo com o Espírito Santo, com línguas como de fogo. Lembrando lá no dia do Pentecoste, lá, que é onde a igreja começou e foi capacitada para chegar até aqui. Glória a Deus por isso. Então, essa música vai falar dessa dependência. Eu sou humano, eu não consigo ser perfeito. Mas se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, manter uma comunhão de intimidade com eles três, com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, e deixar o Espírito guiar a minha vida, eu me torno um vencedor. Quantos acreditam nisso? A gente não está aqui te dando um tema inatingível. Eu acho que seria terrível, e a Bíblia faz isso direto. Seja perfeito. Você vai ver vários títulos, vários livros aqui da Bíblia, falando, ser tu uma bênção, ser perfeito, Deus falou para Abraão. Então, nada disso que a Bíblia fala é inatingível. Não colocou lá que isso, Deus não brinca com a gente.
Então hoje eu quero falar de um homem que deixou um legado maravilhoso para todos nós. Um homem que decidiu crer independente das circunstâncias. É mais ou menos o que a gente vive no dia a dia. As circunstâncias não são favoráveis, mas você decide crer o tempo todo. Decidir crer em quê? No que Deus falou contigo através da palavra de Deus. E esse homem que eu vou falar, não importava se ele estava vendo, não importava se ele estava ouvindo ou sentindo alguma coisa que pudesse fortalecer a promessa que Deus tinha feito a ele. Ele apenas creu e isso lhe foi imputado como justiça. Vocês sabem de quem eu estou falando? De quem? Abraão, o nosso pai da fé. Abraão é um exemplo. Toda vez, falei isso com os pastores, toda vez que eu vou pregar e eu vou mencionar Abraão como personagem, eu aprendo e na hora que eu estou lá preparando meu esboço, eu falo, Senhor, me dá essas características aqui de Abraão, eu preciso ser assim, eu preciso crer dessa forma. Aí eu vou colocar aqui a promessa que Deus fez para ele. Olha só, Romanos 4, 17 a 21. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como quê? Como se já fossem. Isso aqui é maravilhoso. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe era dito. Assim será a tua descendência. Chegou até aqui na gente, ó. A gente é abençoado pela bênção de Abraão. E não enfraquecendo na fé, não atentou, presta atenção nisso, gente. Ele estava olhando o corpo dele físico, quando ele recebeu a promessa, e ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Aqui ele olhou para o corpo físico mesmo, mas às vezes você pega aí, você está, a tua fé está lá embaixo, tem só um pinguinho de fé, como o tamanho de um grão de mostarda, mas se você tem isso, Deus faz algo grande. Pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então ele olhou para ele, tô mal. Quando olhou para Sara, está pior ainda. Ele falou, não tem como eu olhar para isso. E não duvidou do quê? Da promessa. Gente, o que Deus fala é verdade, você tem que acreditar. Se você, eu estou acreditando, culto é uma bênção, Deus é bom, tu és bom, Aí eu chego ali fora, será que ele é bom mesmo? Então, a sua fé, a sua crença, você não é convicto. Então, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Gente, isso aqui, poderoso para fazer, eu poderia ter dado um destaque lá. Porque, às vezes, a gente esquece do poder do nosso Deus. Sabia disso? Às vezes, chega uma conta lá, a conta da Light, tem perguntado aos amigos, a conta da Light aumentou muito? Aí a Priscila chegou para mim, mulher sábia, abençoada, falou assim, amor, sabe por quê? Porque a gente saiu da bandeira amarela e passou para vermelha. Então o valor do quilowatt subiu muito. Aí você tomou aquele susto quando o cara te entregou a conta. Tem gente que duvida que o teu Deus é poderoso para suprir a sua necessidade e você pagar essa conta cara. Eu não tenho como pagar. Vão cortar minha luz. Eu vou ficar no escuro, vou voltar para a idade da pedra. Gente, bota a tua fé em ação. Deus é poderoso, a gente vive num mundo que a gente depende dele o tempo todo. A provisão do Senhor, ela é a cada dia. Você crê nisso aí? O maná era entregue ao povo o quê? Certinho, todos os dias. Não pega para amanhã não, porque senão vai apodrecer. Tinha uns teimosos lá que pegava, no outro dia estava podre. Só no final da semana lá, agora você pega em dobro. Deus é perfeito, gente, Deus não falha. Deus não está indiferente à tua necessidade, ao teu problema, por mais que a tua mente minta para você. Deus não deve estar nem aí para mim, porque se ele estivesse olhando para o que eu estou passando, ele já teria me dado. Calma, ele está trabalhando. Você pode dizer para o teu irmão aí, olhando nos olhos dele, os olhos dá, né? Fala assim, calma, ele está trabalhando. Mudou o cabelo, né? Está bonito. Calma, ele está trabalhando.
E às vezes a gente fica achando que a nossa história, Deus colocou um ponto final, vai acabar aqui por causa de uma circunstância que está nos oprimindo. Não, Ele está trabalhando. Descansa no Senhor, confia nele. Ele é por você, Ele te ama. Que inspiração maravilhosa, gente. E, tu não me deixarás. A gente vai cantar. Eu tinha dado a Priscila uma música para finalizar. A gente vai cantar essa música de novo, tá, Priscila? Essa música me bombardeou ali onde eu estava. Tu não me deixarás jamais. Como é que é? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Isso é um exercício para o teu dia a dia. Está vindo uma situação difícil? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Está vindo alguém falando coisa que você não vai conseguir, que esse exame que você pegou aí vai te matar? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Gente, a fé tem que ser pego ali, no esforço mesmo. Você tem que crer contra as circunstâncias. Quanto pode dar um glória a Deus forte aí? O justo viverá pela fé o tempo todo, porque no mundo que nós vivemos, é o tempo todo vindo contra a gente, coisas para gerar em nós incredulidade. Está lá vermelhão, está lá ainda, tá? Incredulidade. Poxa, eu estava crendo, estava indo bem. Poxa, mas agora veio isso aqui, será que isso aqui Deus pode resolver? Deus pode ir, presta atenção nisso aqui, hein? Deus pode fazer até onde vai a tua fé. Até onde você é capaz de acreditar e crer nele, ele pode atuar na sua vida. No momento que você recuar, acho que isso aqui Deus não pode fazer. Você deu legalidade, você deixou de falar o que tem que ser falado. Então, Abraão, passou por provas de amor a Deus, que provavelmente eu seria reprovado. Quando eu estudo, eu fico um pouco frustrado também, de ver como Abraão, hoje a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, hoje a gente tem a nossa Bíblia. Abraão não tinha nada disso. E como esse homem deu para Deus, assim, ofertas assim que eu vou falar para vocês aqui da minha limitação. Se Deus pedisse hoje um dedo da minha filha, bota um dedo aí, plá, eu quero esse dedo dela. Eu não teria coragem de dar. Ele sabe que eu já falei isso no gabinete, não tem como esconder, posso falar para vocês, eu não teria coragem de dar. Mas olha isso aqui, olha esse homem que a gente está colocando como exemplo. Pela fé, ofereceu a Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Aqui, Abraão está tipificando quem? O Pai, o próprio Deus. Ele pegou de melhor que ele tinha, que é Jesus, e ofereceu em favor de todos nós. Todos nós. Você está aqui hoje porque Deus decidiu oferecer Jesus como oferta, propiciatório. E hoje você está aqui hoje cantando, louvando e sendo abençoado por Deus. E Abraão, quando Deus pediu uma prova de amor, ele falou assim, eu vou lá, eu vou oferecer. Aqui, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Aí eu botei aqui, considerou, botei de amarelo aqui. Sabe o que acontece? Esse considerou assim, quantas vezes deixamos de considerar aquilo que Deus já disse, para se apegar mais a uma palavra de um especialista, como o Rodrigo falou aqui na semana passada, um especialista na área. Mas ele está falando, ele é especialista na área. E a gente deixa de considerar o que Deus já disse para nós. Isso é para fazer a gente pensar. Então, por isso que eu preciso aprender com Abraão a cada dia. Toda vez que eu estudo a história de Abraão, eu paro assim no meio e falo, Senhor, me faz ser assim. Era o filho da promessa. E ele foi lá até o final. E por que eu quis botar isso para você? Porque eu quero pegar 3 características fortes de Abraão aqui, que vão nos ajudar a dar sentido, a cumprir o nosso propósito pelo qual Deus nos criou. Você sabia que você tem um propósito? Você tem um propósito. Deus, você não é um acidente, você não está na vida aí porque foi uma falha de planejamento na sua família lá e você veio. Não, Deus, a Bíblia fala no Salmo 139, que todos os dias da sua vida, Deus já tinha ele na palma da mão dele. Aí isso é crença, eu tenho que acreditar nisso, eu não posso chegar e falar, será?
será já entrou em incredulidade. Ou então é lícito, é justo. Isso aí eu acho que o lícito é até uma linguagem jurídica, né? É justo, é lícito a gente querer também entrar nessa rota que Deus planejou para cada um de nós, estabelecida por Ele no Salmo 139. Pô, se tem planos para mim, eu tenho que entender, eu agora nasci de novo, vou receber informação dEle para poder entrar nesse plano. Então, preste atenção nisso aqui. Para que Deus ocupe o primeiro lugar, algumas coisas terão que se tornar verdades para você, assim como foi na vida de Abraão. Porque tem pessoas que elas estão vindo à igreja, elas adoram, mas tem verdades aqui estabelecidas que não são verdades para ela. Não deixou de ser verdade, mas para elas não funciona. Então Abraão, ele é o pai da fé, ele creu sem duvidar, independente das circunstâncias, porque ele falou, não, Deus falou isso para mim, e se Deus falou isso para mim, isso é verdade, independente das circunstâncias. Então a gente tem que pegar isso aqui, alguns exemplos de Abraão, e a primeira característica é essa daqui, Abraão amava a Deus. Vamos repetir junto? Abraão amava a Deus. Você ama a Deus? Então o seu amor vai ser provado algumas vezes. Para colocar Deus em primeiro lugar, algumas vezes vai acontecer de você preferir mais Deus, os princípios de Deus, as verdades estabelecidas no reino, do que a sua própria vontade. A nossa vontade, da nossa carne, ela vai sempre lutar contra as coisas do Espírito. Que base é essa, pastor? Vai lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, vai falar para você não satisfazer as obras da carne, porque você vai experimentar de corrupção. Corrupção é tudo que não tem nada a ver com Deus. São os resultados errados que a gente colhe por andar na carne, andar sem direção de Deus, andar sem consultar Ele. E Abraão é um exemplo para nós essa manhã. Ele amava a Deus. Essa oferta aqui é maravilhosa. Deus fala para ele assim, tome seu filho, seu único filho. Abraão aqui, ele já era pai de Ismael também. Mas como Ismael não era o filho da promessa, ele não entrava na contagem. Seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá, até aí está tudo bem, e vá para aquela região de Moriá e sacrifique-o. Gente, o que é isso? Abraão, acho que deve ter, não sei, se eu estivesse lá, eu ia ver isso acontecer, mas espera aí, volta aí, eu não entendi, acho que eu não entendi esse comando. Até perguntei o Marcelo, ele serviu o quartel, falei assim, Marcelo, no quartel, vê se está certo, o lema é esse aqui, comando errado não se executa. É assim? Quem já serviu? Olha lá, os militares aí, ó. No quartel, comando errado não se executa. E aqui ele está pedindo o seu único filho, o filho da promessa, para fazer o quê, Deus? Vai lá, sacrifique-o ali com o holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Que isso, gente? Isso é grande demais. Tem prova de amor maior do que essa daí? Sim ou não? Hoje, no mundo que a gente está vivendo, a igreja do século 21, aí eu vou falar do mundo, vou falar da igreja, tudo é relativo. Até as verdades de Deus, peraí, mas isso é relativo. Nessa condição, essa verdade aqui não se aplica. Aonde que está isso, gente? Aonde que está isso? E tem muita gente entrando pelo cano, você entende essa expressão? Mandando bola fora, porque está relativizando coisas que Deus já disse, a minha vontade é essa. Eu estava escutando uma mensagem do Rodolfo Abrantes, gosto muito de escutar ele, aí ele falou assim, gente, estava lotado o auditório, aí ele falou assim, gente, eu me dá vontade de rir, quando eu pego assim para ministrar para uma juventude, depois a gente vai para o bate-papo, e essa juventude fala assim, não, mas eu não concordo com isso que Deus falou, eu não concordo, eu não aceito que Deus falou isso. Ele disse assim, gente, dá vontade de rir, porque Deus, quando está falando sobre algo, Ele não está emitindo uma opinião sobre o assunto. Ele disse e ponto final. Se você não concorda, e Ele falou assim com o maior carinho, se você não concorda e não vai andar no princípio, o problema é seu. Você vai pagar o resultado daquilo que você decidiu andar contra o que Deus já estabeleceu. E quantas vezes a gente faz isso, gente? A gente quer relativizar texto
fora de contexto é o quê? É pretexto, não é? Você pega ali, não, mas a Bíblia diz isso, as maiores seitas, né, que são perigosas demais, que às vezes convidam o pessoal a suicídio coletivo, as maiores seitas saíram de um versículo fora do contexto, algo que Deus disse, foi verdade, mas qual o contexto disso? Então examine a palavra, é sempre bom, te dar um conselho aqui de pastor, sempre bom, você quer saber a verdade da palavra, leia um capítulo antes, como que começou aquele assunto, leia 2 capítulos depois, para você entender todo o pano de fundo, como que Deus, porque a Bíblia ela tem que ser interpretada na visão do Novo Testamento, na visão dos nascidos de novo, na nova aliança. Porque se a gente pegar até aqui, no comecinho da Bíblia, que é a antiga aliança, que foi escrita para o povo de Israel, muitas coisas que eles faziam aqui não faz sentido para o povo da nova aliança. Não faz sentido, pode abandonar. Ah, pastor, mas está na Bíblia. Mas você tem que entender para quem Deus escreveu aquilo, o tempo que Ele escreveu. A gente está numa nova aliança em Cristo Jesus. Então hoje, muita coisa não funciona para a gente, mas a gente não pode relativizar tudo. O problema é você pegar, botar tudo na panela. Não, então eu vou duvidar de tudo. E a gente tem vivido isso, tem visto e ouvido muita coisa assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode falar um negócio desse? Não tem como. Então a certeza e a convicção tão grande em saber que o amor de Deus não te desampara em nenhum momento, isso aí fazia parte da vida de Abraão. Ele amava a Deus e Deus pediu isso aí para ele, ele foi lá, levou o filho dele lá. É uma prova de amor assim para mim que eu fico maravilhado quando eu vejo. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Acho que eu botei aqui, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Isso aí foi uma pergunta que Isaac fez para ele. Papai, estou vendo aqui a madeira, estou vendo o altar, mas eu não estou vendo a oferta para o sacrifício. Ele respondeu assim para o filho, ó. Isso aí é a frase mais profética que a gente encontra na Bíblia, porque isso aí já estava fazendo alusão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abraão já pegou esse negócio, ó. Não, olha só, fica tranquilo, a fé que eu tenho nesse Deus que eu creio, Ele há de prover o cordeiro. E proveu mesmo, Isaac desceu junto com ele. Então Abraão, eu coloquei assim, Abraão tinha uma fé inabalável. Você quer uma fé inabalável? Eu quero, esse é meu alvo. Ainda não tenho não, mas eu quero. Por isso que o tema dessa mensagem, de hoje, primeiro Deus, é fé inabalável, inabalável. Então Abraão, ele tinha uma fé inabalável em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso, até que se ele matasse o menino, ele tinha poder para ressuscitar o menino. Outra característica aqui de Abraão, Abraão obedecia a Deus. Você obedece a Deus? Ó, o pessoal fala, pô, será que é pegadinha? Nem sempre a gente obedece a Deus o tempo todo. Né? Por isso que eu perguntei, você coloca Deus em primeiro lugar o tempo todo? Isso às vezes não funciona. Ou então Abraão, ele obedecia a Deus, e não quer dizer que ele era perfeito, ele mandava algumas bolas fora de vez em quando. Mas olha só, vê se isso aqui não é algo assim desafiador para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e os estudiosos dizem que Abraão, a família de Abraão tinha muito dinheiro, muitas posses, mas sai do meio dos teus parentes e da casa do seu pai. Gente, tem filhos hoje morando com os pais com 40 anos, 45 anos, que você fizer essa proposta aí para eles, se arrepiam todinho. O quê? Sai da casa de papai? De jeito nenhum. Parece, aqui tem dois lados. Quando o filho fica com os pais nessa idade, para cuidar dos pais, eu conheço alguns exemplos. Gente, isso é louvável demais. Não, eu decidi, abrir mão da minha vida assim de casar, ter filhos, para cuidar dos meus pais. Eu conheço, louvo a Deus por isso. Mas sabe quando isso não funciona? Quando os pais marcam gabinete contigo, pastor, me ajuda a tirar aquele camarada lá de dentro da minha casa, pastor. Eu falei, irmão, só se eu criar um ministério aqui da vassoura. Porque a gente não tem ainda esse ministério na igreja, é um ministério que a gente pode pensar em ter. Porque, você imagina, o cara com 45 anos, o cara levanta meio-dia, aí dá aquela, mãe, o almoço já está pronto.
Aí a mãe e o pai, né, tem que fazer, porque senão o garoto... Aí eu estava conversando com uma menina que nos ajuda aqui, a Michele, ela tem uma ONG, e o dia a dia dela nessa ONG, ela é uma comunidade carente, e ela lidar assim, com muita situação assim, de injustiça mesmo. Eu perguntei assim para ela, Michele, tem muitos filhos, depois de adultos, já morando com os pais, que judiam dos pais? A abertura foi assim, o quê? O quê, pastor? Eu falei, tem, Michele? Para mim é um caso aqui, outro caso, pastor. Ela me contou coisas assim que eu não vou nem repetir aqui, de filhos maltratando mãe. Se o pai falar, toma logo uma... E quando vai sair, tem que dar o cartão para ir lá tirar um dinheiro, para bancar o lazer do filho. Aí você imagina, Deus pede isso para Abraão. Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai. Pô, mas aqui eu tenho tudo, está tudo funcionando. E vai para uma terra... Pô, para essa terra, me diz onde que é, me dá a rota. Não, sai que eu vou te mostrar. Gente, é desafiador, não é? A pessoa chega e te faz uma proposta hoje, larga lá o teu emprego, larga lá o que você está fazendo, que eu vou arrumar um negócio melhor para você. Que negócio? Não, larga primeiro, depois eu te mostro. Você vai ter que ter fé. A maioria não vai largar, é ou não é? Não, vou largar? Ele nem falou o que era. Deus fez isso com Abraão. Então Abraão, ele obedecia a Deus. Sabe quando a gente consegue obedecer a Deus? Quando no nosso arquivo, é tudo arquivo, gente. Você já viu Matrix? Quem gosta de Matrix? É tudo arquivo. Quando no nosso arquivo foi trocado, Deus, os planos de Deus são melhores do que os meus planos. Você só consegue obedecer a Deus, falar para a turma de cá, quando você no teu arquivo está assim, eu sei que os planos de Deus são melhores do que os meus planos. Aí eu consigo obedecer a Deus, eu consigo pegar uma ordem dele assim, que parece uma ordem louca, e o negócio funcionar. E ele experimentou o melhor da terra. Então, ele se apegou aqui eu estou lendo o Gênesis 12:1, mas ele se apegou a isso aqui, que eu só coloquei um para você, ele dando o comando. Mas olha o segundo que ele falou, farei de você um grande povo e te abençoarei. Opa, se Deus for me abençoar, beleza. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O nome Abraão, ele é conhecido nas maiores religiões hoje existentes. Judaísmo, islamismo, cristianismo. E eu fiz uma pesquisa, estava montando a palavra, aí eu estava almoçando por aqui, aí tinha uma opção de gente que eu conhecia, eu falei assim, pessoas que não são da igreja, eu falei, cara, você sabe quem foi Abraão? Aí o cara, sei, nem perguntava a história, sei. Cara, você sabe quem foi Abraão? Sei. Todo mundo conhece esse nome, Abraão. É o pai da fé. A gente vive nas promessas de Abraão. E Deus falou isso para ele, cara, se tu topar esse negócio aí que parece coisa de louco, eu vou te abençoar, cara. E eu vou tornar famoso o seu nome e você será uma bênção. Você vai deixar um legado maravilhoso. Gente, isso é demais. Dá para confiar nesse Deus? Sim ou não? Dá para confiar. E esse slide aqui vai falar de outra característica de Abraão. Eu vou finalizar. Porque Abraão amava, pega comigo, Abraão amava. Porque Abraão obedecia, ele confiava em Deus para realizar aquilo que Deus tinha prometido. Aí eu botei o texto aqui para dar base. Então disse aos seus empregados, olha a confiança, gente. Quem fala isso aqui é alguém que está convicto, que sabe que Deus é poderoso para realizar. A equipe de música pode ir subindo. Quero cantar essa de novo, tá? Ele foi e falou assim, então disse aos seus empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco, olha só, nós, não era só ele. Deus pediu para sacrificar o menino, filho dele, por amor a Deus. Mas ele falou assim, nós voltamos, ficou esquisito ali, né? Nós voltaremos, ficaria melhor. Eu peguei direto da Bíblia e colei ali. Mas olha só, gente, ele tinha essa convicção que até se ele tivesse que sacrificar o menino, Deus era poderoso para ressuscitar. Gente, isso é demais. Então, eu quero deixar para você essa reflexão dessa manhã
colocar Deus primeiro é sim um grande desafio. Você tem que o tempo todo estar renovando a tua mente na palavra, estar sensível ao Espírito Santo. E a gente vai cantar essa música aqui, eu quero orar por você. Mas eu quero falar um negócio aqui para você que veio como inspiração. Eu não tinha nem colocado isso, mas na hora que eu estava no gabinete antes de vir, eu pensei nisso. Eu não consigo saber o que você está pensando aí. Estou vendo vocês me olhando aqui, pessoas estão me observando lá pela internet. Eu não consigo saber, a não ser que vocês falem para mim, ou se vocês escreverem para mim. Aí eu vou ter condição de entender qual é a sua vontade, porque ou você disse, ou você escreveu para mim. Deus, Ele já revelou para nós a sua vontade. A gente não precisa ficar buscando em outros lugares. A gente não precisa ficar aflito. A gente pode confiar. Ela passa por princípios, ela tem valores do reino de Deus estabelecido. E ela passa por obediência. Viver com Deus é uma vida de obediência. Por quê? Porque a nossa carne é tendenciosa a querer as coisas que são imediatas, a resolver nosso problema agora. E Deus não é Deus do agora. Deus é Deus que Ele vai fazendo na tua vida, vai brilhando mais e mais até ser o quê? Dia perfeito. Então não fique apavorado se você é novo na fé, está tomando uns tombinhos aqui. Ah, pastor, eu pensei que eu estava firme, eu pensei que era filho de Deus, e eu caí, voltei para aquilo que eu estava fazendo errado. Não fique assim não, Deus está trabalhando em você. Amém, Jesus. Ele está aperfeiçoando a sua vida. Amém, Jesus. Ele tem caminhos maravilhosos para você, mas é questão de decisão. Eu quero andar com Deus, eu quero colocar Ele em primeiro lugar. Quando você decide isso, o inferno perdeu na sua vida. Vou falar de novo. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar e submeter a sua vontade à vontade dEle, o inferno perdeu na sua vida. Amém. Glória a Deus. Então hoje eu queria fazer um convite para você. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar esse louvor. Mas eu queria fazer um convite de você. Eu estou dentro disso aqui, gente. Eu escrevi agora de manhã antes de vir para cá, mas de reconsagrar a sua vida nessa manhã. Amém. Reconsagrar. Eu já sou consagrado, mas eu quero reconsagrar a minha vida. Eu quero pegar essas qualidades de Abraão. Eu quero falar assim para Deus: Deus, eu quero isso, Pai. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu quero que essas verdades da palavra se tornem verdades para mim. Pai, eu quero, Senhor, te obedecer. Pai, eu quero confiar em Ti, independente das circunstâncias. Eu quero reconsagrar a minha vida a Ti. E para isso eu queria que você viesse aqui para frente. A gente vai estar cantando e eu quero orar junto com você. Eu também estou reconsagrando a minha vida, mas eu quero te convidar. Se você deseja, a gente ainda está no começo do ano, muita coisa boa para acontecer, mas eu decido reconsagrar a minha vida e que Ele seja primeiro lugar em tudo. Vamos louvar? Você que está aqui na frente, adora também aí.